Pouca gente sabe, mas desde o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade número 2110 e 2111 pelo Supremo Tribunal Federal, praticamente todos os processos da chamada revisão da vida toda estão sendo arquivados ou julgados improcedentes em todo o país. Isso significa que, mesmo para quem já tinha ação em andamento, o cenário mudou radicalmente e as chances de obter um benefício maior caíram a praticamente zero. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o artigo 3º da Lei 9.876 de 1999 deve ser interpretado de forma restritiva, impedindo a inclusão das contribuições anteriores a julho de 1994 no cálculo dos benefícios. Se você ainda tem dúvidas sobre a situação do seu processo, saiba que a maioria dos tribunais já está aplicando imediatamente essa orientação, o que tem levado a uma onda de baixas e arquivamentos em massa. Agora, preste atenção. Mesmo que você tenha ouvido promessas de que uma eventual mudança na composição do Supremo Tribunal Federal poderia reverter esse cenário, a realidade é outra. A Corte já formou maioria, e as decisões recentes mostram que os ministros estão mais preocupados em preservar a estabilidade institucional do tribunal do que em reabrir discussões sobre teses já superadas. O voto do ministro Alexandre de Moraes foi decisivo para cancelar a tese da revisão da vida toda, e outros ministros acompanharam esse entendimento. Mesmo pedidos de vista, como o da ministra Carmen Lúcia, serviram apenas para adiar o desfecho, mas não trouxeram qualquer reversão de mérito. Ou seja, apostar em recursos judiciais ou em reviravoltas no Supremo Tribunal Federal é, hoje, uma estratégia inócua. Se você chegou até aqui buscando informações concretas e quer demonstrar que está atento ao que realmente importa, comente "Revisão da vida toda já", para mostrar que foi até o fim e está disposto a lutar de forma estratégica e consciente. A revisão da vida toda foi, durante anos, uma esperança para aposentados e pensionistas que contribuíram com valores altos antes de julho de 1994. O objetivo era permitir que o cálculo do benefício levasse em conta todas as contribuições, não apenas aquelas feitas após o início do Plano Real. Isso poderia aumentar significativamente o valor da aposentadoria para quem teve salários maiores no período anterior à nova moeda. No entanto, após anos de disputa judicial, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a regra de transição, prevista no artigo 3º da Lei 9.876, deve ser aplicada de forma literal, inviabilizando a revisão para a imensa maioria dos segurados. É fundamental entender por que essa tese ganhou tanta força. Antes da Lei 9.876 de 1999, o cálculo da aposentadoria considerava apenas os últimos 3 anos de contribuição, o que abria margem para fraudes e distorções. Com a nova lei, o cálculo passou a considerar 80% das maiores contribuições feitas ao longo da vida do trabalhador. Porém, para quem já contribuía antes da lei, foi criada uma regra de transição. Apenas as contribuições feitas a partir de 1º de julho de 1994 seriam consideradas. Isso prejudicou quem tinha salários altos antes dessa data, levando ao surgimento da tese da revisão da vida toda, que buscava incluir todas as contribuições no cálculo do benefício. Durante algum tempo, decisões judiciais favoráveis permitiram que alguns segurados conseguissem aumentar seus benefícios, mas a situação mudou completamente após o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal declarou constitucionais as regras da Lei 9.876, invalidando a tese da revisão da vida toda para novos pedidos. Quem já tinha decisão transitada em julgado pode manter o que recebeu até a decisão, mas os reajustes cessam. Para processos em andamento,
O entendimento é que a tese foi derrubada e há risco de perda do direito ao reajuste, embora valores já pagos não precisem ser devolvidos. É importante destacar que a revisão da vida toda não era vantajosa para todos. Segundo especialistas, apenas uma minoria dos aposentados realmente teria aumento no benefício. Em muitos casos, incluir as contribuições anteriores a 1994 não alteraria significativamente o valor final, especialmente para quem teve salários baixos ou intermitentes nesse período. Além disso, a reforma da Previdência de 2019 mudou novamente o cálculo, passando a considerar 100% das contribuições feitas a partir de 1994. Portanto, a tese só se aplicava a quem se aposentou ou adquiriu o direito até 13 de novembro de 2019. E o direito à revisão não pode ter completado 10 anos. Diante desse cenário, muitos segurados ainda alimentam a esperança de que mudanças na composição do Supremo Tribunal Federal possam reverter a situação. No entanto, essa expectativa não encontra respaldo na realidade processual. O Supremo já formou maioria, e as decisões recentes mostram que a Corte está mais preocupada com sua própria estabilidade institucional do que com a revisão de decisões já consolidadas. O voto do ministro Alexandre de Moraes foi determinante para cancelar a tese da revisão da vida toda, e outros ministros acompanharam esse entendimento. Mesmo pedidos de vista, como o da ministra Carmen Lúcia, serviram apenas para adiar o desfecho, mas não trouxeram qualquer reversão de mérito. Nesse contexto, é fundamental compreender que insistir em recursos judiciais ou acreditar em promessas de reviravolta no Supremo Tribunal Federal é improdutivo. O Judiciário já deu sua palavra final sobre o tema. A única alternativa viável para reverter essa situação é buscar uma solução legislativa, pressionando o Congresso Nacional para aprovar um projeto de lei que altere a legislação previdenciária e restabeleça o direito à revisão. A estratégia para alcançar esse objetivo envolve duas etapas principais. Primeiro, é necessário inserir a pauta da revisão da vida toda na opinião pública, mostrando que a decisão do Supremo Tribunal Federal foi injusta e prejudicou milhares de segurados. Isso exige a contratação de assessoria de imprensa, produção de materiais informativos e mobilização nas redes sociais e nos meios de comunicação tradicionais. Em seguida, é fundamental atuar diretamente em Brasília, buscando apoio de parlamentares para transformar a ideia legislativa em projeto de lei e, posteriormente, aprová-lo nas comissões e no plenário do Congresso Nacional. O momento é especialmente oportuno porque estamos em ano eleitoral e os políticos estão mais sensíveis à pressão popular. Deputados federais, senadores e até deputados estaduais buscam o apoio dos eleitores, e a pauta da revisão da vida toda pode ser um diferencial importante para conquistar votos. Por isso, a mobilização precisa ser ampla, organizada e estratégica, aproveitando o interesse dos parlamentares em atender às demandas dos aposentados e pensionistas. É importante destacar que essa luta não pode ser travada de forma individual. A experiência recente mostrou que ações isoladas, recursos judiciais e manifestações pontuais não foram suficientes para garantir a vitória no Supremo Tribunal Federal. O que se busca agora é uma articulação coletiva, baseada em estratégia e pressão política legítima. Apenas com a união de milhares de segurados será possível sensibilizar o Congresso Nacional e aprovar a alteração legislativa necessária para garantir a revisão da vida toda. Outro ponto fundamental é combater a desinformação e as falsas promessas que circulam na internet. Muitos profissionais e influenciadores continuam vendendo a ideia de que é possível reverter decisões judiciais já consolidadas ou ressuscitar processos arquivados mediante o pagamento de honorários ou taxas. Essas promessas não têm respaldo na realidade jurídica atual e apenas alimentam a frustração dos segurados.
O caminho concreto é o da mobilização política, com foco na aprovação de um projeto de lei que restabeleça o direito à revisão. Para quem deseja participar dessa luta, é fundamental acompanhar o andamento da proposta legislativa, apoiar financeiramente as ações de mobilização e pressionar os parlamentares de sua região a aderirem à causa. Cada apoio conta, e a soma de esforços pode fazer a diferença na tramitação do projeto de lei. Além disso, é importante estar atento às etapas do processo legislativo, que inclui a apresentação da ideia legislativa, sua transformação em projeto de lei, análise nas comissões, votação em plenário e, por fim, a sanção presidencial. A experiência de outras lutas previdenciárias mostra que a aprovação de mudanças na legislação é possível quando há mobilização social e pressão política organizada. Exemplo disso foi a aprovação da lei que garantiu o direito ao adicional de 25% para aposentados por invalidez que necessitam de assistência permanente de terceiros. Essa conquista só foi possível graças à união de segurados, associações e parlamentares comprometidos com a causa. No caso da revisão da vida toda, o objetivo é incluir um parágrafo único no artigo 3º da Lei 9.876, estabelecendo de forma clara e inequívoca que o segurado tem direito de optar pela regra de cálculo mais favorável, independentemente da data das contribuições. Essa alteração legislativa derrubaria o entendimento restritivo do Supremo Tribunal Federal e restabeleceria o direito à revisão para milhares de aposentados e pensionistas. Enquanto isso, é importante que os segurados não se deixem levar por narrativas fantasiosas ou promessas infundadas. O momento exige realismo, estratégia e ação coletiva. A luta pela revisão da vida toda não é uma corrida de cavalos, em que basta torcer pelo resultado. É uma batalha que exige articulação, mobilização e pressão política. Apenas assim será possível transformar a ideia legislativa em projeto de lei e, posteriormente, em lei aprovada e sancionada. Para quem ainda tem dúvidas sobre o cenário atual, basta analisar a certidão emitida pelo Supremo Tribunal Federal no último dia 18. O documento deixa claro que, após o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade 2110 e 2111, o entendimento da Corte é pelo cancelamento da tese da revisão da vida toda e pela aplicação restritiva do artigo 3º da Lei 9.876. Isso significa que, judicialmente, não há mais espaço para a revisão, e os processos estão sendo arquivados ou julgados improcedentes em todo o país. Nesse contexto, a única saída viável é a aprovação de uma nova lei que restabeleça o direito à revisão. E para isso, cada segurado pode e deve fazer a sua parte, seja apoiando financeiramente a mobilização, seja pressionando os parlamentares, seja participando ativamente das ações de divulgação e esclarecimento. A experiência mostra que, quando a sociedade se une em torno de uma causa justa, é possível superar obstáculos e conquistar direitos. Vale lembrar que a luta pela revisão da vida toda não é apenas uma questão individual, mas uma causa coletiva que envolve a dignidade, a justiça e o respeito aos direitos dos aposentados e pensionistas. O Supremo Tribunal Federal pode ter fechado as portas para a revisão, mas o Congresso Nacional tem o poder de reabrir esse caminho por meio da aprovação de uma lei clara, justa e favorável aos segurados. A estratégia está bem definida. Primeiro, é preciso criar uma narrativa consistente de injustiça e mobilizar a opinião pública. Isso inclui a produção de vídeos, textos, entrevistas e campanhas nas redes sociais. Em seguida, é necessário atuar diretamente em Brasília, buscando apoio de deputados e senadores para transformar a ideia legislativa em projeto de lei. O momento político é favorável, pois os parlamentares estão atentos às demandas dos eleitores, especialmente em ano eleitoral. A proposta é simples: incluir um parágrafo único no artigo 3º da Lei
9.876, garantindo expressamente o direito de opção pela regra mais favorável, independentemente da data das contribuições. Essa alteração legislativa derrubaria o entendimento restritivo do Supremo Tribunal Federal e restabeleceria o direito à revisão para milhares de aposentados e pensionistas. É fundamental ressaltar que, sem mobilização, nada muda. O Supremo Tribunal Federal já consolidou seu entendimento e insistir em recursos judiciais não trará resultados. A única via possível é a política, por meio da aprovação de uma nova lei. Para isso, é necessário unir forças, apoiar a mobilização e pressionar os parlamentares. A experiência mostra que, quando há união e estratégia, é possível conquistar direitos. A aprovação da lei que garantiu o adicional de 25% para aposentados por invalidez é um exemplo disso. Agora, a luta é pela revisão da vida toda, e o caminho está traçado. Mobilização, pressão política e aprovação de uma nova lei. Não se deixe enganar por promessas infundadas ou narrativas fantasiosas. O momento exige realismo, estratégia e ação coletiva. A vitória depende da participação de todos. Comente, quero a revisão de verdade, para mostrar que você está atento, engajado e disposto a lutar por um direito que é seu, por justiça e merecimento. Aproveite o momento eleitoral. Pressione os parlamentares. Apoie a mobilização e faça parte dessa luta. Só assim será possível garantir um futuro mais justo para todos os aposentados e pensionistas do Brasil.